Iogurte, cerveja, vinho, pão, café, kombucha e até antibióticos. Todos esses produtos têm uma coisa em comum. Se você consome ou já consumiu algum deles, o Hiperconectado de hoje é do seu interesse. Hiperconectado no ar, aqui a gente te mostra a ciência do nosso dia a dia. Eu, grandes especialistas e a nossa plateia virtual. Plateia da qual você também pode participar usando a hashtag Hiperconectado. Hoje o nosso assunto é fermentação. E para entrar nesse assunto, eu já começo perguntando para a plateia sobre o consumo de fermentados por vocês. Eu queria saber quem aqui, por exemplo, começou a fazer pão durante o isolamento da pandemia, ou se vocês fizeram algum outro fermentado aí, kombucha, cerveja, sei lá. Bom, meu nome é Bruno, eu moro em Campinas, no distrito de Barão Geraldo, pertinho da Unicamp. E eu fazia cerveja já em casa e por conta disso, para aproveitar o malte que sobra desse processo, eu já fazia pão. E eu comecei a fazer pão de fermentação natural já tem um bom tempo. Então, durante a pandemia, eu meio que virei um consultor, porque foi um boom do pão e todo mundo começou a fazer pão. Eu fui ensinando meus amigos pelo WhatsApp ali como fazer pão de fermentação natural. Só que nisso eu não comecei a fazer o pão durante a pandemia, mas eu comecei a fazer queijo, que também tem um outro tipo de fermentação, fermentação láctea. Eu comecei a pesquisar, você estava em casa, na quarentena, eu pensei, pesquisei e falei, acho que dá para fazer isso aqui. Eu comecei a fazer queijo, então são 3 fermentados aqui, produzidos em casa, praticamente. Bruno, é fantástico que você praticamente recontou a história da humanidade. Começa fazendo cerveja, aí o que é usado para cerveja o pessoal também passa a usar para fazer pão e de repente entra um leite aí no meio e o queijo. É a história da humanidade na pandemia da sua casa. Quem mais levantou a mão foi o Wellington. O que você fez durante a pandemia, Wellington? Eu sou o Wellington, moro em Pirassununga, em São Paulo. Sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes. E no início da pandemia, eu comecei a fazer pão já de fermentação natural. E com o tempo, comecei a fazer pizza também, de fermentação natural. E para fechar, Leonardo, conta a sobremesa que você fez pra gente na pandemia, porque é só o prato que tá faltando aqui. Eu fui o mais preguiçoso, que eu já peguei, na realidade, os fermentos prontos de pacotinho, Eu apenas adicionava ali os ingredientes e aproveitava para observar o crescimento dessas bactérias, dessas leveduras, ou sei lá o que tinha, Fermentação é o que acontece quando organismos usam a matéria orgânica para produzir energia, como o fermento do pão pode fazer com a massa. Essa reação libera energia e também algumas moléculas, como o álcool do vinho ou o gás carbônico que deixa o pão fofinho. E é um processo tão comum na natureza que até nós podemos fazer quando precisamos de energia rapidamente, como em uma corrida intensa. A fermentação tem um papel crucial na história da humanidade. Arqueólogos estimam que civilizações já consumiam alimentos fermentados há mais de 7.000 anos. A gente foi conversar com o historiador Henrique Carneiro sobre esse nosso passado. O Henrique é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Ele desenvolve pesquisas em História da Alimentação, das bebidas e das drogas. Como a fermentação é um processo natural que não depende de ação humana, eu começo o nosso papo querendo saber quando foi que nós humanos a descobrimos e começamos a utilizá-la. Olha, essa é uma pergunta interessante, mas que não é respondível, porque remete a um período pré-histórico que não tem evidências claras. Há até um autor que chama o Homo sapiens de Homo inebrians, quer dizer, como se fosse o macaco bêbado, que é a tese dele. Ele diz: a descoberta de certas frutas ou outros materiais que naturalmente fermentavam vai levar a uma tentativa de melhorar o aproveitamento desse material cultivando. Então, a própria domesticação das plantas seria o resultado da busca dos fermentados. Uma papa do grão virava um produto com uma alteração tanto de sabor como de maior durabilidade na estocagem e, sobretudo, com um efeito, digamos, psicoativo que esquentava, que consolava, que era o efeito alcoólico. Mas então, peraí, essa fermentação começou a ser usada primeiro por conta do álcool? Sim. A ideia é essa, porque há muitas fermentações, a fermentação láctica, a fermentação acética, mas a fermentação alcoólica, que pode ocorrer tanto com materiais ricos em amido, que são, no caso, os cereais, como com frutas ricas em frutose. E ambas produzem uma alteração fisioquímica que torna o alimento mais atraente e com um efeito suplementar, que é
um efeito que a gente pode chamar de um remédio, né? É a descoberta de um dos primeiros psicoativos da humanidade, que são as substâncias fermentadas, e que correspondem basicamente a cada um dos grandes cereais, né? O arroz na Ásia vai dar toda uma série de derivações que chegam no saquê, o milho na América vai chegar na chicha ou a mandioca no cauim, e no mundo euroasiático o trigo, a cevada, o centeio vão dar esses materiais que vão ser a cerveja, né? Você já me falou vários povos diferentes com várias bebidas diferentes. Elas teriam, então, origens diferentes em cada lugar desses pelo mesmo fim? É um dos universais culturais que a gente pode identificar na origem de quase todas as civilizações. É o domínio técnico da domesticação de materiais nutrientes que adquirem pela fermentação um novo poder, digamos assim, que não é só o efeito alcoólico, é também uma alteração física. A própria palavra fermentar, no caso latino, vem de ferver, porque a coisa ficava quente, borbulhante e tal. Então, a fermentação era uma espécie de mágica da natureza, né? Era algo que crescia, borbulhava e depois, ingerido, dava um efeito não só nutriente, mas de alteração de consciência, né? As bebidas alcoólicas não são meros, alimentos. Elas adquirem um poder simbólico que é um dos maiores que a natureza nos fornece, a ponto de uma boa parte das religiões se enraizarem na utilização dessas substâncias, né? Por exemplo? O sangue de Cristo, o vinho, na tradição tanto cristã como na tradição judaica, se torna uma substância sagrada por representar não só uma bebida, que é a base da civilização mediterrânea, mas por ela ter esse papel espiritual, né? Para dar um exemplo, no nosso caso concreto, é a cauinagem, né? Que é a grande festa do mundo indígena tupi, era a ingestão do fermentado de mandioca, que era feito inclusive com a insalivação e esputo, né? Quer dizer, as mulheres mastigavam e aí a saliva ajuda a quebrar o amido, né? A amilase, e isso facilita a fermentação depois do cauim, né? Que é a nossa cerveja mais antiga, né? Além dessa alteração que o próprio álcool traz e da presença do álcool por conta da fermentação, tem mais algumas coisas que esse processo traz para os alimentos ou para o que a gente consome que é importante para eles? Eu diria que para quase todos os alimentos vai haver uma necessidade de domesticação de um micro-organismo fúngico, que é uma levedura, é uma espécie de fungo que tem inclusive no ar e que a gente chama de Saccharomycetáceo. E esses fungos vão permitir não só a fermentação alcoólica, mas a fermentação láctica. Então, todos os derivados de leite que se conservam na forma de iogurtes ou mesmo de queijos vão ter, a ação desses micro-organismos de diferentes tipos. E depois o pão. A transformação do que era uma bolacha, digamos assim, um pão ázimo, como os judeus usam, inclusive, na cerimônia da Páscoa e tal, para o pão fermentado, é um enorme salto civilizatório. E, finalmente, há os molhos de peixe, que a gente aqui não dá muita importância, mas na culinária asiática é fundamental, no Vietnã, na Tailândia. E também era assim no mundo romano, onde o principal condimento era o garum, que era peixe que eles pegavam, os restos, jogavam num barril, punham sal em cima, uma outra camada de sal e deixavam isso ao ar livre, num barril. Isso fermentava e era o principal condimento da culinária romana, né, latina. Nossa. E esse alimento que ele é fermentado, o pão, por exemplo, fica mais fofinho, a bebida fica alcoólica, mas tem algumas outras propriedades que vêm com essa fermentação? Sim, a estocagem, a durabilidade que permite um tempo muito maior de estocagem desse alimento. E isso vai ocorrer com o próprio pão, com os derivados laticínios e mesmo com esses derivados, de frutas que se tornam na forma de fermentados de fruta, que não é só o vinho, né? A gente pode fazer um vinho de tâmaras ou um vinho de cerejas, além das uvas. E isso dá um tempo muito maior de preservação, mesmo um período muito anterior a existir geladeira ou até existir garrafa de vidro, né? E dentro do corpo, essas substâncias se revelam não só muito úteis para a alimentação, tem nutrientes que são aminoácidos que só a fermentação garante, mas também permitem esse efeito de transformação, da consciência, esse calor, digamos, da embriaguez, né? Quer dizer, a gente pode dizer que a fermentação transformou a comida, mas também transformou quem consumiu essa comida.
Certamente, é o tipo de relação, assim, digamos, simbiótica entre uma espécie vegetal e a espécie humana, porque essas espécies também se tornaram depois, ao serem cultivadas, muito mais difundidas e se não fosse o ser humano, elas seriam espécies exóticas, que quase não teriam extensão. Se o Cauim despertou a sua curiosidade, o professor recomendou os livros do Oswaldo Gonçalves de Lima, que é um pernambucano considerado o brasileiro pioneiro no estudo da fermentação do ponto de vista antropológico. E isso também desperta minha curiosidade para saber de vocês da plateia, se vocês já tomaram alguma bebida fermentada desse jeito? Enquanto eu estive na Amazônia, eu provei o caxiri, né, que é um tipo de cauim feito da mandioca, e quando eu fui para um congresso no Peru, eu também provei a chicha, né, que é a tradicional. Quando me disseram que era moído nos dentes, eu fiquei um pouquinho receoso, mas eu espero que atualmente tenham métodos modernos para fazer isso. E no que eles têm gosto, o cauim e a chicha? Na verdade, eles têm muito esse gosto alcoólico e um pouco mais grosso, vamos dizer assim, do que a nossa cerveja, que acaba sendo muito filtrada, né? Se a gente for fazer uma cerveja sem filtrar, também ela vai ficar similar. E você, Su, você também já provou alguma dessas? Quer contar aqui pra gente? E ainda não tomei o cauim original, quero muito, por favor, mas aceito o convite. Mas todas essas coisas, tepache, essas coisas que são um pouco mais, ou que parecem mais fáceis, eu já brinquei aqui em casa. Eu já fazia fermentação por conta de alimentação, aí veganismo e aí crudívora. Então essa coisa de eu germinar ou fermentar alguma coisa, não sabendo de verdade o que estava fazendo, eu já fazia. Aí desde 2012 realmente estudando em cima disso. Então, não sei, em algum momento você cria coragem de fermentar tudo nessa vida, né? E não são só as bebidas que são fermentadas, também tem bastante comida que é fermentada e a gente nem sabe direito, mas é bastante importante para o gosto delas. A gente foi falar sobre fermentação do café e do cacau com a professora Rosane Freitas Chuan, do setor de microbiologia agrícola da Universidade Federal de Lavras. Para se ter um bom chocolate, é necessário que o cacau seja fermentado. Toda a polpa que envolve a semente, ela é consumida pelos micro-organismos. Esses micro-organismos produzem metabólitos que entram dentro da semente e vão desencadear uma série de reações que vão dar o sabor, os precursores do sabor e aroma do chocolate. Então, um chocolate bem feito, um chocolate gostoso, precisa ser oriundo de um cacau bem fermentado. Na fermentação de café, ela pode ser tanto em aerobiose como em anaerobiose. Os cafés brasileiros são cafés muito bons, mas nós verificamos que com a inoculação de leveduras e em anaerobiose nós conseguimos incrementar sabores, colocar novos sabores e ter um café que agrade ao maior número de consumidores. Olha só, aquele cheiro de café e do chocolate que eu adoro vem da fermentação. E além do chocolate terapêutico, no próximo bloco a gente fala sobre a fermentação para poder fazer remédios e a fermentação que acontece no nosso corpo. O Hiperconectado já volta. Voltamos com o Hiperconectado. Hoje o assunto é fermentação. A gente já falou da fermentação nos alimentos e agora eu aproveito a plateia para a gente mudar um pouquinho o assunto e perguntar por que vocês acham que tem fermentação no nosso corpo. Bom, eu não sei ao certo, mas eu imagino que deve ter alguma fermentação no intestino, já que a gente tem uma fauna de micro-organismos que habita dentro do nosso corpo, no intestino, né? Eu imagino que deve ter bactérias e leveduras ali que fazem uma fermentação do que a gente come. Ótimo, tem mesmo, e isso é super importante, a gente já vai ver como isso acontece. E também tem uma coisa que acontece junto com o que a Sus falou. Repara, a Sus falou que para preparar alimento, ela estava fazendo fermentação, porque a fermentação quebra as moléculas e libera energia nesse processo. Inclusive, é uma reação que pode ser bem rápida e não precisa de oxigênio para acontecer. Então, se você pegar, por exemplo, uma corrida de 50 metros rasos, um atleta que está correndo lá não tem nem tempo de respirar o suficiente para o oxigênio chegar no músculo e o músculo praticamente só produz energia por fermentação nessa tirada de uma corrida rápida. É só em corrida mais longa que o oxigênio faz mais diferença. O professor Andreas Gombert, da Unicamp, falou de outros exemplos de fermentação, incluindo a do nosso corpo.
Andrés Caroli Gomber atua em biotecnologia industrial, uma área do conhecimento que trata dos processos industriais que envolvem agentes biológicos e fermentação. Fermentação, ela é uma forma que os micro-organismos, principalmente, têm para obter energia. Então, ela acontece aqui em volta da gente, micro-organismos que estão no solo, que estão nas árvores, que estão nos animais, que estão dentro do nosso sistema gastrointestinal. Os micro-organismos estão vivendo, se reproduzindo e usam a fermentação para isso. No nosso corpo, nós temos mais células microbianas do que células humanas, Pouca gente sabe disso. É claro que em massa, nós somos mais humanos do que microbianos. Mas todos esses micro-organismos que habitam o nosso corpo fazem fermentação, porque eles estão consumindo nutrientes, estão se reproduzindo, mas no fundo é uma simbiose, Os micro-organismos se beneficiam de estarem dentro do nosso corpo e nós nos beneficiamos desses micro-organismos, quer dizer, eles são bons para nós. Hoje em dia tem inclusive estudos que apontam para uma conexão entre o cérebro e o intestino, Então o microbioma, que é o que a gente fala para definir esses micro-organismos que vivem no nosso corpo, cada vez mais está sendo identificado como fundamental para a nossa saúde. Tem atividades humanas em que a gente usa a fermentação para produzir outras coisas além disso? Sim, existe toda uma indústria da fermentação. O etanol combustível que nós usamos no nosso carro, é uma fermentação também. E é a levedura também transformando açúcares em etanol. E hoje usar etanol no carro, você emite até 90% menos carbono do que se você colocar gasolina. Até, por exemplo, produção de calça jeans stonewashed, que eles falavam. Antigamente ia lá com a pedra, raspava a calça. Hoje tem enzimas que a gente produz industrialmente e aplica nesses tecidos. Mas também temos uma indústria farmacêutica produzindo medicamentos. Eu acho que o paradigma mais interessante é a insulina. Nós temos milhões de pessoas diabéticas no mundo que precisam de insulina. E até, 20, 30 anos atrás, essa insulina tinha que ser extraída de pâncreas suínos, era um problema, não é idêntica à humana, aí você tem toda a questão ética de sacrifício dos animais, etc. Hoje nós clonamos o gene que codifica a insulina humana em levedura, colocamos essa levedura num bioreator, ela se multiplica e produz insulina em quantidade suficiente para toda essa população. Antibióticos, Antibióticos também, muitos deles são produzidos por fermentação. O exemplo mais clássico é a penicilina e os derivados da penicilina, Os antibióticos beta-lactâmicos são produzidos cultivando fungos filamentosos, bolores, em grandes bioreatores industriais. O professor Andrés tem a fermentação da levedura como foco das suas pesquisas. Ele também falou para a gente sobre como os processos fermentativos ajudam até na produção dos remédios. Bom, então quando nós falamos em fermentação, a primeira coisa que vem na cabeça são as leveduras. As leveduras são micro-organismos unicelulares e aqui elas estão crescendo num meio líquido. Vocês podem ver que esse está mais turvo do que esse aqui. Esse aqui não está inoculado com leveduras e esse aqui tem leveduras. Essa levedura é a mesma levedura que nós usamos para fazer pão, para fazer cerveja, para fazer vinho. E aqui também um exemplo, a levedura crescendo num meio sólido. Vocês veem essas bolinhas brancas aqui, são colônias de leveduras. Nós podemos observar a levedura no microscópio. Então cada bolinha dessa é uma levedura diferente. Cada bolinha dessa é uma levedura e a gente pode ter até 100 milhões de células de levedura num único mililitro. Nossa! Quer dizer, então tem bilhões de leveduras ali dentro. Isso. Por isso que no nosso corpo, nós temos muitas células microbianas, porque elas são menores do que as nossas células. A levedura, ela é uma célula eucariótica, Ela é um ser unicelular, ou seja, uma célula é um indivíduo, e por ela ser eucariótica, ela é muito usada em estudos biológicos para desvendar mecanismos e estudar, por exemplo, doenças de seres humanos. Sendo uma célula eucariótica, ela é uma célula como as nossas células são, diferentes, por exemplo, das células de bactérias que são procarióticas. Então, muitos prêmios Nobel, por exemplo, foram dados a pesquisadores que usaram a levedura para estudar mecanismos importantes para nós entendermos como é que as nossas células funcionam e como é que nós, por exemplo, podemos tratar algumas doenças que nos afetam. E tem doenças assim que às vezes a gente pensa que não tem nada a ver com a levedura, mas mal de Parkinson, doença de Alzheimer, Tem vários estudos acontecendo usando as células de levedura. Então ela é um modelo, assim como são, por exemplo, os camundongos, os macacos, Mas eu diria que no primeiro estágio
por ser muito simples trabalhar com as leveduras, elas são o primeiro modelo eucariótico a ser usado. O professor Andrés tem a fermentação da levedura como foco das suas pesquisas, mas ele também falou para a gente sobre como as leveduras ajudam até no estudo da medicina, além da produção de remédios. E com essa história toda da fermentação, eu aproveito para agradecer a participação da plateia por aqui, as histórias que vocês compartilharam comigo. Eu tô com água na boca com o tema de hoje e deixo um recado para vocês. A fermentação parece aquele processo que acontece só no pão ou na produção de uma bebida alcoólica, mas ela é um processo universal entre os seres vivos e está por trás da produção de energia, provavelmente desde a origem da vida. Então, quando você estiver apreciando um pãozinho com requeijão fermentado e curtindo um cappuccino com café e chocolate para poder alimentar as bactérias fermentadoras do seu intestino, aproveita o resultado dessa reação tão fantástica. O programa fica por aqui. Semana que vem eu tô de volta com mais um Hiperconectado Bons Fermentados para você.